A Ucrânia recebeu uma proposta de garantias de segurança únicas, semelhantes às da OTAN, mas sem adesão ao bloco. Enquanto isso, a Europa elabora sua própria estratégia de paz, também excluindo Kiev das negociações. Não negociamos territórios, declarou Zelensky em um encontro tenso com líderes ocidentais. O G19 dos Estados Unidos ignora as demandas do G20, e Trump demonstra insatisfação com a OTAN e a própria organização. Enquanto isso, o primeiro-ministro polonês se prepara para um encontro com países que o acusam de ser comunista. Mas o que, afinal, eles têm a discutir? Aqui, trazemos apenas os fatos que importam para você. Assine e acompanhe em primeira mão. Eu sou Andrei Danilovich. Na próxima semana está agendada uma conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A informação vem de fontes americanas e europeias. O tema central será o plano de paz dos Estados Unidos para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Antes do diálogo com Washington, Zelensky realiza uma série de consultas com líderes da França, Reino Unido e Alemanha. Segundo relatos, ele já conversou com Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Keir Starmer. As nações europeias analisaram alguns pontos do documento americano com ceticismo. Não comentaremos isso neste momento, afirmou um porta-voz da União Europeia. Posso apenas reiterar que o bloco permanece totalmente comprometido em apoiar a Ucrânia, com base nos princípios da Carta das Nações Unidas. Quando questionado sobre o plano de 28 pontos divulgado recentemente, o representante europeu respondeu: discutiremos a situação com os líderes do G20 e também entrarei em contato com o presidente Zelensky para tratar do assunto. Há um princípio fundamental que sempre defendemos: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. As reações de França e Alemanha não foram diferentes. De acordo com o projeto, a Ucrânia teria que aceitar mudanças no status de certos territórios e limitar o tamanho de suas forças armadas. Além disso, o documento prevê o bloqueio da entrada do país na OTAN. Os autores argumentam que essas medidas poderiam ser a base para um cessar-fogo. No entanto, as propostas divergem radicalmente da posição oficial de Kiev. Vejo isso como uma lista de questões urgentes a serem discutidas entre Ucrânia e Rússia, não como um plano definitivo, declarou um diplomata. Apoio a iniciativa dos Estados Unidos de levar ambas as partes à mesa de negociações. A Alemanha reforçou seu alinhamento com a posição europeia. Isso significa que apoiamos a Ucrânia. Queremos garantir que o país negocie a partir de uma posição de força. Cabe à Ucrânia decidir quais concessões está disposta a fazer, assim como a Rússia do outro lado. Não somos árbitros, mas defensores da Ucrânia porque ela luta pela própria liberdade e pela de toda a Europa. Paralelamente, foi apresentado à Ucrânia um projeto de acordo de segurança que prevê o compromisso dos Estados Unidos e aliados de tratar um ataque armado em larga escala contra Kiev, como uma ameaça à estabilidade euroatlântica. Nesse caso, medidas militares poderiam ser acionadas, embora os termos finais ainda estejam em debate. Fontes indicam que o documento será ajustado após consultas com parceiros europeus. Os Estados Unidos propõem uma validade de 10 anos para as garantias, com possibilidade de prorrogação. No entanto, o modelo não prevê assistência automática focando em apoio de inteligência, logística e outras formas de cooperação. Ucranianos e ucranianas, chega um momento na história de cada nação em que é preciso conversar com clareza, sem rodeios, sem especulações ou distorções. É assim que sempre falei com vocês. Este é um dos períodos mais difíceis que enfrentamos. A pressão sobre a Ucrânia nunca foi tão intensa. Agora nosso país pode estar diante de uma escolha dolorosa. Ou abrimos mão da dignidade, ou arriscamos perder um parceiro crucial. Ou aceitamos um plano de 20 pontos controversos, ou encaramos um inverno ainda mais brutal, com riscos imprevisíveis. Uma vida sem liberdade, sem honra, sem justiça, e ainda assim acreditar em quem já nos atacou 2 vezes? Alguém espera uma resposta diferente? Na verdade, eu já a dei em 20 de maio de 2019, quando jurei lealdade à Ucrânia. Não fazemos discursos vazios. Trabalharemos com calma ao lado dos Estados Unidos e de todos os nossos parceiros. Buscaremos soluções construtivas com nosso principal aliado. Apresentarei argumentos, tentarei convencer, oferecerei alternativas. Mas uma coisa é certa, não daremos ao inimigo motivos para dizer que a Ucrânia não quer a paz, que sabotamos o processo ou que não estamos preparados para a diplomacia. Todos nós precisamos lembrar quem, de fato, está na trincheira deste país. Eu me recordo do primeiro dia da guerra, quando diferentes intermediários me apresentavam planos, ultimatos e condições para encerrar o conflito.
Ou assina isso ou será destruído, diziam. Se não aceitar, outra pessoa assinará em seu lugar. Qual foi o resultado? Muitos desses mensageiros acabaram trocados em acordos de prisioneiros e voltaram para casa, junto com suas propostas absurdas. Naquele momento não traí a Ucrânia. Senti nos ombros o apoio de cada um de vocês, de cada ucraniano, de cada soldado, voluntário, médico, diplomata, jornalista, de todo o nosso povo. Não traímos a Ucrânia então. E não o faremos agora. Sei que este é um dos momentos mais árduos da nossa história. Mas não estou sozinho. Os ucranianos acreditam em seu Estado, sabemos que somos unidos. Em todas as futuras reuniões, debates e negociações com nossos parceiros, será mais fácil lutar por uma paz digna sabendo que levo comigo o povo da Ucrânia. Milhões de pessoas que têm honra, que lutam pela liberdade e que merecem a paz. Todos os nossos heróis que deram a vida pela Ucrânia, que agora nos observam do céu e merecem ver seus filhos e netos vivendo em um mundo justo e duradouro. Caros ucranianos, a próxima semana será desafiadora, repleta de acontecimentos. Vocês são um povo maduro, consciente, que já provou sua resiliência e entende que neste momento haverá muita pressão política, informacional, de todos os tipos, para nos enfraquecer, para nos dividir. O inimigo não descansa e fará de tudo para que nada dê certo. Será que conseguiremos? Não temos escolha. E conseguiremos, porque aqueles que querem nos destruir não nos conhecem de verdade. Não entendem quem somos, pelo que lutamos, que tipo de pessoas somos. Um dos pontos do plano americano aborda a reconstrução da Ucrânia após a guerra. Os Estados Unidos propõem participar da internacionalização da infraestrutura energética e de outros projetos essenciais para a recuperação do país. Avançar. A inteligência artificial não será apenas uma ferramenta, mas o alicerce de uma nova era para a Ucrânia. Centros de dados de última geração, redes de comunicação resilientes e sistemas de segurança cibernética impenetráveis serão erguidos com tecnologia de ponta, garantindo que nosso país não apenas se recupere, mas se torne um polo de inovação global. E parte desse investimento virá de parcerias estratégicas, com o apoio de instituições financeiras internacionais que reconhecem o potencial transformador da Ucrânia. Mas há um preço a ser pago pela paz, e ele não será cobrado de nós. O plano americano prevê passos claros em relação à Rússia, caso Moscou decida finalmente sentar à mesa de negociações. A porta para o diálogo não está trancada. Cooperação em fóruns internacionais, alívio gradual das sanções, desde que cada condição seja cumprida à risca. Nada será concedido de graça. E há um tema que paira sobre todas as discussões: os ativos russos congelados. A Ucrânia não aceitará soluções vagas ou adiamentos infinitos. Cada dólar bloqueado deve ser usado para reconstruir o que foi destruído, para compensar as famílias que perderam tudo. Não somos ingênuos. Sabemos que palavras bonitas não bastam. Por isso, exigimos ações concretas, cronogramas definidos e, acima de tudo, responsabilização. Até agora, porém, o silêncio de Moscou é ensurdecedor. Recebemos sinais, declarações otimistas, promessas de que tudo está em discussão. Mas onde estão os documentos? Onde estão os compromissos por escrito? A verdade é que o Kremlin joga com o tempo, esperando que a fadiga nos enfraqueça, que as divisões entre nossos aliados cresçam. Eles subestimam nossa resiliência. Subestimam a determinação de um povo que, mesmo sob bombas, recusa-se a se ajoelhar. O presidente Zelensky deixou claro: a Ucrânia está aberta a negociações sérias, mas não a rendições disfarçadas. Cada dia de guerra prolongada é uma escolha do regime russo, uma escolha que custa vidas, que destrói cidades, que alimenta o ódio. E não nos enganemos, as ordens que partem de Moscou não têm nada a ver com estratégia militar. São crimes de guerra disfarçados de tática. Proibir a retirada de tropas, forçar soldados a morrerem em posições insustentáveis, negar a perda de territórios mesmo quando as evidências são esmagadoras, isso não é liderança, é sadismo institucionalizado. Enquanto isso, o mundo assiste. Alguns clamam por um cessar-fogo imediato, como se a paz pudesse ser decretada por decreto, sem justiça. Outros, como nossos parceiros europeus, ecoam esses apelos, mas sabemos o que realmente buscam: um respiro para reorganizar suas defesas, um intervalo para reabastecer seus arsenais. Não somos peões nesse jogo. Não aceitaremos uma trégua que sirva apenas para que a Rússia recupere fôlego e volte a atacar com mais ferocidade. Desde o primeiro dia, nossa posição foi inabalável. A Ucrânia não será desmembrada, nossa identidade não será apagada, nossos direitos não serão negociados. Não bloquearemos a Ucrânia, não permitiremos sua desmilitarização, não cederemos um centímetro de solo sob chantagem.
E qualquer acordo que ignore esses princípios não será paz, será uma rendição com outro nome. Os Estados Unidos, em seu plano, reconhecem essa realidade. Propuseram condições generosas, incluindo o alívio de sanções, em troca de um compromisso genuíno com a paz. Mas até agora, a resposta de Moscou foi mais sangue, mais destruição, mais mentiras. A guerra continua e com ela, o sofrimento. Apenas neste ano, ataques russos ceifaram vidas inocentes, como em Zaporíjia, onde bombas guiadas transformaram um dia comum em um pesadelo. 5 mortos, 3 feridos. Crianças, idosos, famílias inteiras pagando o preço pela loucura de um regime que se recusa a enxergar a realidade. Enquanto isso, o mundo se move. Líderes se reúnem na África, discutem o futuro, forjam alianças. A China, o Brasil, a Grã-Bretanha, todos presentes, menos os Estados Unidos, que optaram por boicotar o encontro sob a desculpa de discriminação, uma decisão que, segundo analistas, só fortalecerá os laços entre a África e seus novos parceiros. Mas a diplomacia não para. Em Washington, o presidente Trump se prepara para receber Eric Adams, o prefeito de Nova York, em uma reunião que promete ser tão explosiva quanto as declarações anteriores. Adams, rotulado de comunista pela Casa Branca, não recua. Critica a política migratória, exige soluções para a crise habitacional, um reflexo dos desafios que milhões enfrentam diariamente. E é justamente essa realidade que nos lembra por que não podemos falhar. Cada vida perdida, cada família desabrigada, cada criança que cresce sob o som de sirenes é um lembrete de que a guerra não é um jogo, é uma escolha. E a Rússia escolheu a violência. Agora cabe a nós escolhermos a vitória, não apenas nos campos de batalha, mas na mesa de negociações, onde cada palavra deve ser medida, cada compromisso cumprido. A Ucrânia não aceitará menos do que a justiça. E o mundo não pode aceitar menos do que a paz. É o cidadão de Nova York que vê seu salário ser engolido por aluguéis cada vez mais altos, que luta para colocar comida na mesa enquanto o custo de vida sufoca sonhos. É a voz que precisa ser ouvida, não como um pedido de esmola, mas como um alerta urgente. E se há uma chance de fazer o presidente Trump e a Casa Branca entenderem o peso dessa crise, então cada palavra dita nessa reunião será uma batalha por justiça. Não me intimido. Não recuo. Vejo isso como a oportunidade de mostrar, sem rodeios, o que significa viver à beira do abismo financeiro, e como políticas equivocadas só aprofundam o problema. Não vou suavizar a verdade para agradar. Não vou repetir os mesmos discursos vazios que ouvimos durante toda a campanha. Agora, como futuro prefeito desta cidade, meu compromisso é claro. Farei tudo ao meu alcance para que Nova York volte a ser um lugar onde as pessoas possam viver, não apenas sobreviver. Mas essa luta não é só minha. Ela exige que vocês estejam ao nosso lado, um dia de cada vez. Apoiem o canal. Tornem-se patrocinadores. Sua contribuição não é apenas um gesto. É o que nos mantém livres, independentes e capazes de expor a realidade sem filtros. Porque quando a verdade é a arma, não podemos nos dar ao luxo de ficar desarmados.